O Ministério da Fazenda anunciou na última sexta-feira, nós trouxemos agora há pouco a informação com o Fernando Martinelli, que a nova fase do programa Desenrola Brasil, programa de renegociação de dívidas voltado para pessoas com renda de até 2 salários mínimos ou que estejam inscritas no Cade Único, deve começar a partir desse mês. Até o fim desse mês. Eu tô aqui no estúdio, a gente tá recebendo aqui no estúdio o economista Ayrton Oliveira, e aí a gente tenta entender um pouco mais sobre esse programa, enfim. Ayrton, bom dia, bem-vindo à Band News FM. Bom dia, Cacá, bom dia, Cláudio, bom dia a todos. Vamos lá então, quais são as novidades do Desenrola e é vantagem? Vale a pena aderir a esse programa para renegociar a dívida, Ayrton? Cacá, esse programa vem lá de julho, né? Foi instituído em julho, começou com aquela questão dos R$100, né? Quem tinha até R$100 de dívida seria limpado o nome. Lembrando que era limpado o nome, mas não a dívida ficar ativa, né? Ele limpou o nome, saiu do Serasa, etc., mas a dívida ficou ativa. E lá foram feitas essas modificações. E quem tinha dívidas bancárias, que era até R$20 mil de renda e a dívida não tinha limites. Agora a gente está entrando na segunda fase do programa, que é a parte do pessoal que faz parte do Cade Único, né, do programa do governo, e quem tem até 2 salários mínimos de renda. Então vai começar agora no final do mês. Estava sendo esperado inicialmente para o início de setembro, mas o governo só está liberando agora no final do mês. Mas eu acho, Cacá, respondendo a sua pergunta, eu acho interessante esse programa, porque já foram mais de 6 milhões de pessoas beneficiadas, limpando o nome praticamente, e mais de 11 bilhões já foram renegociados. Então é um programa, eu acho sempre bem-vindo, algo que ajude a população brasileira a se organizar financeiramente. E a gente sabe que nos últimos anos, principalmente durante a pandemia, teve muitas pessoas que tiveram dificuldades por conta da pandemia e se endividaram literalmente, né? Eu queria fazer uma pergunta. Recentemente eu tive a curiosidade de baixar o aplicativo do Serasa. E nesse aplicativo, se você tiver alguma dívida, já existe uma sinalização de algumas empresas para que você possa quitar com descontos. O Desenrola, ele é mais vantajoso do que esse tipo de relação, por exemplo, que o Serasa oferece normalmente? O Desenrola ele tem uma vantagem que é um limite máximo da taxa de juros. A gente sabe que as empresas, bancos, etc., quando a gente vai renegociar dívidas, a gente tem que tentar negociar a melhor taxa possível com eles. Já o Desenrola não. A instituição financeira, credora lá, que queira participar do programa, hoje tem muitas empresas, ela já entra sabendo que a renegociação de dívida não pode passar de 1,99% a taxa de juros. Então, aquelas pessoas que têm principalmente dívidas, cartão de crédito que é muito elevado, é interessante que entre no programa para tentar pegar essa taxa que é bem baixa comparada à média do mercado. Tem um tipo de dívida que também é muito comum, e eu não sei, vou esclarecer essa dúvida, por exemplo, financiamento habitacional. Né? E durante a pandemia, muita gente ficou com dificuldades, atrasou. Por exemplo, a Caixa Econômica, 3 meses depois de um atraso, já manda seu nome para o Serasa, coloca em protesto, você é ameaçado até de perder o imóvel. Esse tipo de dívida entra também no Desenrola? A primeira fase, que começou em julho, ele não entrava, que era só dívidas bancárias e o financiamento estava fora. Essa segunda fase agora já vai entrar as dívidas não bancárias, por exemplo, conta de energia, celular e etc. Mas essa questão habitacional ainda não foi falada. Eu acho que por conta, até pelas características do tipo de financiamento, que é um financiamento de longo prazo, o volume financeiro é bem elevado, o Ministério da Fazenda ainda não se pronunciou com relação aos financiamentos imobiliários. E de carro, financiamento de veículo também? Sim, já entra nessa segunda etapa. Já entra agora. Agora entra aquele crediário que você fez aqui numa loja, por exemplo, agora você já pode renegociar, conta de luz, energia, celular principalmente, tem muita gente que tem dívida com conta de telefonia, então entra agora já nesse segundo momento, nessa segunda fase. Hoje em dia existe um negócio chamado score, que é um placar que regula as suas relações de consumo, né? E quando você não tem um placar muito favorável, sua vida financeira fica extremamente complicada. O Desenrola, ele serve para lhe ajudar a subir, né, de patamar. Não fala em placar não, que eu lembro do jogo do Flamengo ontem, eu vi a risadinha de Cacá aí, mas ainda tô... Tá se recuperando. Não, mas com o Sampaoli vocês vão ser vistos de novo. Meu Deus.
São Paulo ficou brabo, saiu chutando a grade ontem. Não sei por qual motivo. Tava irritadíssimo. Mas não faz sentido. A culpa é toda dele. Então, Cláudia... Nem dá pra imaginar que o rapaz é flamenguista, né, coitado? Sinceramente, eu acho o programa importante. Porque a gente sabe que a economia ela vive de recursos financeiros. Quanto mais recursos financeiros giram no mercado, melhor para a economia. E a gente sabe que hoje no Brasil tem 70 milhões de pessoas endividadas. Então, à medida que essas pessoas vão deixando... saindo com o nome limpo das suas dívidas, ela vai poder voltar a alugar apartamentos que ela não podia, ela vai voltar a poder tomar empréstimo em instituições financeiras. Então tem uma série de vantagens que vem em decorrência do nome limpo. Então eu sei que essa pontuação eles usam como parâmetro para entender o cliente, mas eu acho interessante que as pessoas tenham essa oportunidade de renegociar suas dívidas para poder voltar a consumir e fazer a roda da economia girar. Agora, como é que funciona? Assim, você faz um cadastro no site do governo, né, no gov.br, e aí é feita uma varredura, é isso? Porque, por exemplo, tem dívida que você não sabe nem que tem. Isso é verdade. Né? É feita uma varredura? Não, eu encontrei no aplicativo do Serasa dívida que eu não sabia nem que tinha. Dívida de R$10 com a operadora que eu já tinha mudado há 200 anos, eu não me lembrava mais nem disso. Aí eles oferecendo todo tipo de vantagem para eu pagar. Então, obviamente que eu paguei, né? Isso me fez lembrar aquela questão do Gustavo Lima, né? Que estava com o nome sujo de R$100 e ele nem sabia. Pois é, o sistema GovBR, ele faz o sistema então, desenrola, ele faz essa varredura? Ele faz o seguinte, estão cadastrando as empresas que queiram participar desse Desenrola Brasil, por exemplo, os bancos, públicos, privados, as criadoras, concessionárias de energia, água, gás, etc. E lá dentro, o cliente vai poder ver qual a dívida que ele quer negociar. Porque muitas vezes, Cláudia, a gente tem mais de uma dívida. Mas isso é automático, eu faço meu cadastro e aparece minhas dívidas. Lá você tem que entrar no gov.br, que ele vai abrir o cadastro para todo mundo agora. Quem tem o cadastro único já tem um acesso, né, obviamente. Ou você tem que ter aquele que eles chamam o prata e o ouro. Você tem que entrar no site, fazer algumas coisas lá, cadastrar habilitação, documentos para você mudar de patamar lá. Então lá dentro você vai conseguir ver os seus débitos que foram encontrados. Obviamente deve ser passado pelo sistema Serasa, SPC, para eles. Entendi. Agora então todo mundo tem que ter um cadastro no Gov. Hoje tem 150 milhões de pessoas que têm cadastro no Gov. Mas o interessante destacar que eu já percebi que muitas instituições financeiras estão mandando esse SMS para os clientes para tentar que você vá direto na agência para negociar. Ou seja, você ir diretamente até para a instituição que você está devendo, acho que também pode ser válido. É mais vantajoso você ir direto, atender esses chamados direto, ou você ir pelo Desenrola? Eu acho mais interessante você ir para o Desenrola por conta das taxas que são mais atrativas. Ao contrário, lá ele pode colocar uma taxa mais elevada que o programa limita, que é de 1,99. Então a gente sabe que essa segunda fase vai ser o grosso da população, que é aquela população que recebe até 2 salários mínimos, faz parte do cadastro único e tem dívida até R$5 mil. Então, basicamente, o maior volume que a gente tem de pessoas endividadas é nessa faixa de renda. Os malandrinhos e malandrinhas que usam o seguinte artifício: fazem uma dívida, não pagam e esperam passar 5 anos, porque no imaginário dessas pessoas, depois de 5 anos, a fadinha chega com a varinha mágica e diz: acabou-se a dívida, seja feliz, faça outras. Isso é verdade? O Brasil merece ser estudado, né? Pela NASA. Não, a gente às vezes cria uma Mas segundo o vereador lá de Pombal, disse que a NASA desistiu, né? Foi, segundo ele. Inclusive, deve ter sido o caso dele que fez a NASA desistir. Deve ser, né? Você vai prossigão. A gente cria legislação que gera um risco moral para a sociedade que a gente chama em economia. O que é isso? A gente sabe que vai fazer aquilo, não vai ser punido e cria-se um ambiente desfavorável até para o mercado. Por que eu falo isso? Porque um dos motivos de a gente ter uma taxa de juros tão alta, tanto cartão de crédito como um empréstimo, é por conta justamente da confiabilidade do sistema. O banco vai emprestar um dinheiro a mim, sabendo que eu posso dar um calote no banco e não ter problema nenhum. Não tenho nenhum bem questionado na justiça, porque não pode, porque a legislação não permite. Então ele vai colocar uma taxa de juros mais alta por conta do risco do empréstimo. Então a gente cria um ambiente desfavorável até para a própria economia. Mas, Cláudia, pensando do lado do consumidor, isso é um perigo até para ele. Porque imagina nesse meio tempo, 5 anos é muito tempo para ele ficar com o nome negativado. Se ele precisar
financiar um carro, alugar um apartamento, ou pegar um empréstimo para abrir um negócio, ou uma bolsa numa faculdade, digamos, ele vai ter muita dificuldade por ter um nome sujo. Então, o ideal sempre, apesar dessas artimanhas, é que ele tente negociar as dívidas para limpar o nome. Porque é como a gente sabe a justiça eleitoral. Quando a gente não vota, a gente fica prejudicado em um monte de coisa. É a mesma coisa no setor financeiro. Se a gente está com o nome sujo, a gente fica prejudicado em um monte de outras alternativas. Mas vamos lá, concretamente, depois de 5 anos, o seu nome volta a ficar limpo? Fica. Eu conheço várias pessoas que já passaram por essa situação e tiveram o nome limpo. Mas não exime, o banco continua ligando para ela, cobrando a dívida, mas ela retorna ao mercado como se nada tivesse acontecido. E tem um agravante, né? Quando não é o banco ele pega, ele vende, tem isso, né? Tem esse mercado, né? De vender a dívida. Ele vende a dívida para uma empresa de cobrança e essa empresa de cobrança te coloca de novo na dívida no serviço de proteção ao crédito, no Serasa, e aí começa a peregrinação toda de novo. Ou seja, você não está 100% livre, né? O mercado financeiro é dessa possibilidade, né? Você tem uma carteira de clientes endividados ali, você pode passar esse débito para outra que queira comprar aquilo. Aquilo é um produto, é um ativo. Porque você sabe que você pode cobrar e receber aquele ativo. Então aí você já não vai negociar mais com aquela empresa, já vai negociar com outro. É claro que muita gente percebe. Aqui é do banco, não, estou ligando, é da empresa tal, mas a minha dívida é com o banco X. E por que está ligando a empresa tal? É porque aquele banco já vendeu sua dívida para outra empresa. Então isso é muito comum no mercado financeiro. Principalmente dívidas antigas. Você nem lembra mais. Já falamos muito sobre problema, dor de cabeça, dívidas e tal. Mas tem um negócio chamado educação financeira, né? Que depois do fenômeno do superendividamento está sendo muito comentado, que é uma forma de fazer com que nós, consumidores, nós não caiamos nas tentações que existem aí aos montes. Por exemplo, cartão de crédito, você não tem a noção exata de quanto você está gastando, porque o dinheiro não está saindo diretamente do seu bolso, né? Então eu queria que você falasse sobre isso. O que é preciso para a gente se educar para não gastar mais do que a gente ganha, né? Uma coisa bem simples. Fazer o papel do governo. Você tocou num ponto-chave. Apesar do governo estar nesse Desenrola Brasil, que eu acho louvável a iniciativa, mas a gente tem que ter em mente que as pessoas têm que se organizar financeiramente. Mas eu não tenho condições. Mas não é questão de condições, é questão de inteligência financeira mesmo. Porque você pode entrar numa ruína financeira e vai comprometer sua vida para o resto dos anos. Então é interessante que as pessoas saibam pelo menos o básico. O quanto ela ganha por mês e quanto ela gasta. Se você está gastando mais do que você ganha, você está endividado. Então, para isso é muito válido pegar um programa de computador ou o velho lápis e papel e colocar tudo lá, né? Eu sou partidário do lápis e papel. Tem muitos aplicativos que ajudam e auxiliam demais. Mas o papel e o lápis você consegue enxergar na prática o que está acontecendo. E aí vai dando uma dor no coração. E eu quero deixar claro o risco disso, porque cartão de crédito, os juros, chega a mais de 300% ao ano. Imagina uma dívida de R$1.000 no início do ano, no final do ano você já está devendo quase R$15.000. Então é algo como diria o ex-ministro Magre, é impagável. Cheque especial da mesma forma. Muita gente acha que é uma coisa banal, aqueles cartãozinhos de loja, a gente vai naquela loja e diz, vamos fazer o cartão da loja, vamos. Mas aqueles cartões, às vezes, têm mais juros do que os cartões de banco. Uma vez eu fiz um estudo mais para conhecimento e divulguei com alguns amigos, provando que uma loja de roupas dessa famosa tem uma taxa de juros mais alta do que a média do mercado. Dica do tio Cacá para você fugir desses cartões. Olhe para a moça que ela oferecer cartão da loja, assim, eu digo, não, eu estou no Serasa, estou com nome sujo. Aí se a moça insiste, não, mas vamos consultar aqui, diga, minha religião não permite. É tiro e queda. Nessas situações eu lembro de Rita Lee, que dizia, diga não às drogas, mas seja educada. Diga não, obrigada. Não, obrigada, pois é. O ouvinte aqui faz uma pergunta aqui dizendo o seguinte, bom dia, ótimo o governo federal facilitar para o cidadão que está as dívidas e para o cidadão que paga suas contas em dia. Tem algum benefício? Peraí, vou de novo. Ótimo o governo federal facilitar para o cidadão que está as suas dívidas, ponto. E para o cidadão que paga suas contas em dia? Interrogação. Tem algum benefício ou ele tem que deixar o nome para o Serasa para ter esses benefícios? Bem, queria eu ter esses benefícios para quitar o meu FIES sem precisar deixar meu nome. É uma grande pergunta, viu? De fato, a gente hoje, os bancos, a gente tem que lembrar que essas dívidas que estão sendo negociadas no Desenrola é de 2019 a dezembro de 2022. Quem fez dívida de janeiro para cá não entra no Desenrola Brasil. Porque isso foi para pegar justamente aquele período
de pandemia. Mas respondendo a pergunta da ouvinte, hoje o que a gente chama, depois que o Banco Central criou o Open Bank, hoje também da mesma forma que o Serasa tem o score ali do pontuação do cliente, aqueles clientes que pagam em dia também, ele tem uma pontuação excelente dentro dos bancos e consegue taxas de juros mais favoráveis até para renegociação. É o benefício do score, então. Que é quanto mais em dia você paga, mais o seu score vai cresce. para cima. Por quê? Porque a gente cria uma rede de relacionamento no sistema financeiro, os meus dados e o banco A posso passar para o banco B. Quando eu chego nesse banco B, o cara, ele tem um histórico bom de pagamentos. Então eu já chego lá com uma pontuação excelente. Então você pode negociar. Mas respondendo novamente a questão dela, esse programa é exclusivo para quem tem débitos. Em relação a quem está devendo cartão de crédito e fica pensando assim, eu vou tirar um empréstimo porque os juros do empréstimo é mais baixo do que o do cartão. Isso é negócio? Primeiro, tem que saber se esse cara ele tem condições financeiras para fazer isso. Segundo, seria muito inteligente da parte dele fazer. Mas antes ele tem que analisar todos os pontos. Porque você está tomando um empréstimo que também tem juros para pagar uma que tem juros. O que é que a gente fala como economista e educadores financeiros em geral? É que ele, no seu débito, nas suas contas rotineiras, busque os que têm mais juros, principalmente cartão de crédito, cheque especial, conta de água, luz. Então ele vai buscando os que têm mais juros para ele ir abatendo. Mas se eu pedir um empréstimo com a taxa X, eu posso cobrir. Excelente iniciativa. Mas vamos ver se ele tem um compromisso certo de pagar em dia o empréstimo, porque senão, além da dívida que ele já tem, vai tomar um empréstimo, então ele vai se endividar duplamente. Tem alguns supermercados, alguns postos de gasolina que oferecem a possibilidade do cliente pagar parcelado. É negócio? Pagar a feira parcelado, pagar o tanque. Eu não sei se vocês já perceberam, mas a maioria desses supermercados e postos já embutem os juros, né? E eles avisam, vou parcelar, mas vai ter uma taxa até... tem um valor à vista e tem um valor parcelado. Então, na maioria das vezes, se você não puder pagar à vista, é melhor você colocar menos e poder pagar à vista para você não ter... Porque à medida que você vai pagando parcelado, você vai perdendo dinheiro, entre aspas, ali, porque os juros vai... e além disso, são dívidas que você faz várias vezes. Por exemplo, você não abastece somente uma vez. Você vai não faz feira somente uma vez. 2 vezes na semana, 3 vezes. Então você vai estar sempre passando o cartão e acumulando juros. E a bola de neve crescendo. Você vai ver que você abasteceu 300, mas no cartão tem 350. 50 foi só de juros. Você só conseguiu colocar 300 de gasolina. Então, para mim, eu acho que não é vantagem. Muito bem. Conversamos, portanto, com o Ayrton Oliveira, economista. Ayrton, obrigado pela entrevista. Um abraço para você. Até a próxima. Eu que agradeço, Cláudia, Cacá, a todos os ouvintes.